Olá, eu sou Juliana Rezende, sou professora de matemática e hoje eu vim falar um pouco a respeito de fatoração. A gente vai ver quando que a gente precisa fatorar e principalmente como que a gente vai fazer em cada caso, dependendo do que aparecer para nós. Mas vamos para a aula de hoje. Olha, antes da gente partir para a parte prática, para ver cada caso de fatoração, o que você precisa saber? Você precisa saber o que significa fatorar. Fatorar é você pegar uma sequência de somas e subtrações e escrever essa sequência na forma de um produto indicado. Ou seja, a gente vai transformar uma sequência envolvendo somas e subtrações num produto. E vocês vão perceber que produto é sempre mais vantajoso do que soma ou subtração. Por isso que a gente sempre vai querer fatorar. O primeiro caso que eu separei aqui para a gente falar é o que a gente chama de fatoração por fator comum. Esse é o que mais aparece para a gente, esse é o que as pessoas em geral têm mais facilidade. A ideia é você olhar para a situação e pensar assim, ó, aqui eu tenho uma sequência de soma e subtração. A primeira pergunta que você tem que se fazer aqui é o seguinte, você tem que olhar e pensar assim, tem alguém que é comum a todos os termos? Ou seja, tem alguém que aparece em todos os termos? Por exemplo, como é que você vai enxergar isso? Depende muito. Tem gente que tem muita facilidade e consegue enxergar isso direto. Tem gente que vai ter que pensar um pouco mais. Mas, por exemplo, o 2 ele é um fator comum. Como assim? Tem 2 aqui, tem 2 aqui, ó. Ah, Ju, não, mas tem um 4. Beleza, só que 4 é 2 vezes 2. Então, tem um 2 aqui. E tem um 2 aqui também, porque 6 é 2 vezes 3. Então, para começar, o 2 ele é um fator comum. Se você quiser colocar o 2 em evidência, você pode fazer isso. Só que o 2 ele não vai ser o único fator comum ali. Ah, como não? Não é. Dá uma olhada. Ó. Além do 2, o x também é um fator comum. Aqui tem x elevado a 1, aqui tem x elevado a 1, aqui tem x elevado a 2. Então, o x também vai ser um fator comum. Além do x ser um fator comum, o y também vai ser, ó, y elevado a 1, y elevado a 2 e y. Alguém pode pensar assim, Ju, mas então não seria o y ao quadrado um fator comum? Não, porque só tem y ao quadrado nesse. O y é um fator comum, o y ao quadrado não. Então, vê se você consegue entender. O 2 é um fator comum, o x é um fator comum e o y também é um fator comum. Quando a gente tem um fator comum, a gente pode colocar esse fator em evidência. Então, vou vir aqui, ó, vou colocar 2xy em evidência. O que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que pegar cada termo que aparece aqui e vai dividir por aquilo que foi colocado em evidência. A princípio, vai parecer uma coisa complicada, mas com o tempo você vai se acostumar a fazer isso, vai fazer isso de cabeça. Eu vou fazer aqui bem detalhadamente para que todo mundo consiga acompanhar. Mas se você conseguir fazer isso direto, melhor, tá? Dá uma olhada. Eu vou pegar o primeiro termo, que no caso seria 2x ao quadrado y. E vou dividir por 2xy. Confere aqui para você ver, olha. Esse 2 cancela com esse 2. Aqui é x vezes x. Eu vou cortar um x aqui com um x de baixo. E o y vai cancelar com y. O que vai sobrar disso tudo? Vai sobrar x. Então, aqui, ó, vai ficar x. O próximo é a mesma estratégia. Você vai ter que pegar 4xy ao quadrado e vai ter que dividir por 2xy. Confere comigo, ó. X cancela com x. Y vai cancelar com um dos que está aqui em cima. O que vai sobrar ali? 4 e 2. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 2. O que sobra disso tudo? Vai sobrar 2y. Então, aqui dentro vai ficar 2y. Vamos ver se o próximo a gente consegue fazer direto, que é o ideal, né? Você não tem muito tempo para ficar gastando ali. Dá uma olhada. Você vai fazer assim, ó. Aqui tem um menos. Menos 6 dividido por 2. Menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3. X dividido por x vai dar 1. Y dividido por y vai dar 1 também. Então, o que vai dar esse resultado? Vai dar menos 3. Ah, Ju, não acompanhei, não. Faz a conta aqui, ó. Menos 6xy dividido por 2xy. Confere comigo. X cancela com x, y cancela com y. Vai ficar menos 6 dividido por 2. E menos 6 dividido por 2 dá menos 3.
E aí está resolvido o nosso problema, a gente conseguiu fatorar a nossa expressão. Repara, ó, antes eu tinha uma sequência de soma e subtração, agora eu tenho um produto, ó, esse número vezes esse. Olhando assim, a princípio você pode pensar que não adiantou muita coisa. Você fala assim, não, dos dois jeitos está péssimo isso aqui. Porque é um trinômio um pouco mais complicado. Mas dependendo da situação, usar essa estratégia aqui pode possibilitar que a gente consiga resolver algum problema. Como assim? Vamos dar uma olhada num outro exemplo aqui. Dá uma olhada naquela fração que eu coloquei ali. 2x mais 2y dividido por 7x mais 7y. Ali eu tenho uma fração e do jeito que está aqui eu não posso simplificar nada. Dá uma olhada nessa fração aqui. Aqui alguém pode falar assim, cancela o x com o x ou o y com o y. Cuidado, você não pode fazer isso. Por que que não? Porque a gente não pode simplificar quando tiver soma ou subtração. Aqui, ó, eu tenho dois termos que estão sendo somados. Você não pode simplificar aquilo ali de jeito nenhum. Mas então como é que eu vou fazer? A gente vai ter que tentar mexer naquilo ali antes de pensar em simplificar. Então, por exemplo, imagina a situação aqui. Ó. Em cima, você tem dois termos. Se você olhar bem, você vai ver que tem alguma coisa comum nesses dois termos. O que está comum nesses dois termos? Quem está comum ali é o 2. Então, a gente pode chegar ali e colocar o 2 em evidência. Dá uma olhada. Coloca o 2 em evidência. Vai ficar 2x dividido por 2. O que é 2x dividido por 2? Vai dar x. Depois você faz 2y dividido por 2. Isso vai dar y. Observa, em cima agora está fatorado. Vou fazer a mesma coisa embaixo. Observa, o que está comum nesses dois termos? Quem está comum nos dois termos é o 7. Vou colocar o 7 em evidência. Dá uma olhada. 7x dividido por 7 vai dar x. 7y dividido por 7 vai dar y. Repara, agora eu tenho um produto indicado no numerador e no denominador. É lógico que aquilo ali se trata de uma divisão, é uma fração. Então a gente vai ter um domínio aqui, ó, para essa fração. Mas vamos imaginar que o denominador não zera. Se o denominador não zera, eu posso vir aqui, ó, e cancelar esse parênteses com esse aqui de baixo. O que daria o nosso resultado? Isso aqui vai dar 2 sobre 7. E aí você passa de uma situação que não tinha muito o que fazer, porque tinha soma e não dá para fazer muita coisa com a soma, e você passa a ter produto indicado. E esse produto indicado você pode cortar. Lembra que eu falei? Aqui a gente está pensando que esse denominador aqui não zera. Lembra? Na prática, o que a gente está querendo dizer aqui é que x mais y é diferente de zero. Mas isso é um assunto para uma outra aula, tá? Eu só quero que você entenda que a gente pode simplificar aqui se o domínio permitir que isso aconteça. Dá uma olhada nesse caso agora. É a fatoração por agrupamento. Como é que funciona isso? Se você analisar todos aqueles termos ali, você vai perceber que não existe nenhum fator que é comum a todos. Como assim? Alguém pode gerar e falar assim, o x é um fator comum. Não é. Tem x no primeiro termo, tem x no segundo, tem x no terceiro, mas observa, não tem x no último. O y também não é um fator comum. Então, na verdade, ali a gente não tem um termo, um fator que seja comum a todos os termos. E aí a gente pode tentar fatorar de uma outra forma. E essa outra forma que a gente costuma usar é a fatoração por agrupamento. Aqui a ideia é você fazer uma tentativa. Pode ser que a primeira tentativa que você faça não seja bem sucedida. Pode ser que você tenha que tentar de uma outra forma. Mas a ideia é o seguinte, se der para fatorar, a gente vai conseguir fazer isso. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer por partes. Como assim? Se você olhar todo mundo aqui, pensando em todo mundo junto, eles não têm um fator comum. Mas a gente pode dividir em casos. Dá uma olhada para esse termo e para esse termo. Olha bem ali. Se você analisar aqueles dois termos, você vai ver que os dois têm alguma coisa em comum. E o mesmo se aplica a esses dois termos aqui, ó. Eles também têm alguma coisa em comum. Então, o que nós vamos fazer é isso. A gente vai usar a partir daquelas observações que eu fiz. A gente vai pensar de forma separada. Como que seria isso? Você vai vir aqui e vai pensar, ó. Olha para esse termo e para esse. O que está comum nesses dois termos?
Quem está comum nesses dois termos é o x. Vem aqui e coloca o x em evidência. Vai ficar assim, ó. X ao quadrado y dividido por x. O que vai dar isso? Vai dar xy. Depois, 4x dividido por x. O que dá isso? Dá 4. Entenderam o que eu fiz ali, ó? Eu simplesmente juntei os dois ali. Como se fossem coisas separadas, tá? Agora você vai pensar nesses dois. Dá uma olhada, ó. Vem aqui e pensa. Tem alguma coisa comum nesse termo e nesse? O que está comum naqueles dois ali? É o y, né? Então vem aqui e coloca o y em evidência. Xy ao quadrado dividido por y. O que vai dar isso? Vai dar xy. 4y dividido por y dá quanto? Dá 4. Aí observa. Repara, antes nós tínhamos 1, 2, 3, 4 termos. Agora a gente tem 2, ó. Só que você pode olhar ali e pensar assim, ah, Ju, mas não adiantou, né? Porque a gente não transformou num produto. Verdade, a gente ainda não transformou num produto, ó. Repara que aqui tem uma soma. Só que já melhorou bastante. Antes a gente tinha 4 termos, agora a gente só tem 2. O que você vai fazer agora? Agora você vai olhar para esses dois novos termos. Olha para esse termo e olha para esse. Os dois têm alguma coisa em comum? Tem. O que está em comum nesses dois termos? É esse parênteses, ó. Xy mais 4, xy mais 4. Então, você vem aqui e coloca em evidência de novo. Xy mais 4. Confere aí para mim, ó. Esse termo todo dividido por xy mais 4, o que vai sobrar? Vai sobrar x. Esse termo todo dividido por xy mais 4 vai sobrar quem? Y. E aí observa, antes eu tinha uma sequência ali de somas, agora a gente transformou num produto. Então agora sim o nosso resultado está fatorado. Então é muito importante que você saiba mexer com isso. Você deve pensar de novo, né? Ah, Ju, mas em que situação que eu vou usar isso? Não sei, às vezes para resolver uma equação, às vezes para simplificar uma fração, mas é muito importante que você saiba distinguir como é que você faz para fatorar em cada caso. Dá uma olhada no exemplo prático aqui. Se b menos c é igual a 4, determine o valor de a mais d, considerando que essa expressão aqui é igual a 12. Então, eu quero saber quanto que vale a mais d. Primeira reação que você pode ter. Ah, eu vou tentar montar um sistema, vou descobrir quanto que vale cada um e aí eu resolvo o problema. Toma cuidado, tá? Porque aqui a gente tem 4 incógnitas. Descobrir o valor dessas 4 incógnitas não seria uma tarefa muito fácil. Então, a gente vai ter que pensar de uma outra forma. A primeira ideia que vem à minha cabeça é tentar fatorar. Ver se há possibilidade de fatorar isso aqui. E como é que a gente faz isso? Se você olhar para todos os termos, você vai perceber que não existe um fator comum. Não tem ninguém aqui, ó, que está em todos os termos. Se não tem esse fator comum, a gente vai pensar de uma outra forma. A gente vai tentar pensar usando fatoração por agrupamento. Naquele exemplo anterior ali, eu peguei os 2 primeiros e depois os 2 últimos. É uma possibilidade, eu posso olhar para esses dois aqui e pensar, tem alguma coisa comum nesses dois? Colocar em evidência. Depois pensar, tem alguma coisa comum nesses dois? E colocar em evidência também. Só que não necessariamente você tem que pegar os 2 primeiros e os 2 últimos. Às vezes, você pode pegar de uma outra forma que dá certo do mesmo jeito. Aqui eu acho que de qualquer maneira que a gente fizer, vai funcionar. Mas eu quero fazer numa ordem diferente só para você ver que dependendo da maneira como ele escrever, não faz diferença. O resultado final você vai conseguir chegar nele. Então, por exemplo, eu quero que você olhe para esse primeiro termo e para esse. Olha para aqueles 2 termos ali e pensa. Tem alguém comum nesses 2 termos? Quem é que está comum nesses 2 termos? Quem está comum ali é o A. Se o A é um fator comum, a gente pode colocar esse A em evidência. Então, vamos fazer isso, ó. Vou colocar o A em evidência. Olha o que vai virar isso. AB dividido por A. O que dá AB dividido por A? Vai dar B. Depois, menos AC dividido por A. O que vai dar isso, hein? Vai dar menos C. Mais. Olha agora para esse termo aqui e para esse termo de cá. Quem que está comum nesses 2 termos? Quem está comum nesses 2 termos é o D. Se o D é um fator comum, eu vou colocar o D em evidência. BD dividido por D vai dar B. Menos CD dividido por C vai dar quanto, hein?
menos C. E isso vai continuar igual a 12. Agora observe, a gente não conseguiu fatorar de uma vez, mas já está bem encaminhado o processo. Restaram dois fatores aqui, ó. Eu quero que você olhe para esse termo e para esse termo. O que está comum nesses dois termos? Quem está comum nesses dois termos é o parênteses, é o B menos C. Então, eu vou vir aqui e vou colocar esse B menos C em evidência. Confere. Isso que está aqui, dividido por B menos C, o que vai sobrar? Vai sobrar o A. Isso que está aqui, dividido por B menos C, quem sobra? Sobra o D. E isso vai continuar sendo igual a 12. Repara que a gente conseguiu fatorar. Agora, qual que é a vantagem nesse caso? Observa que ele te deu o valor de B menos C. Ele contou que B menos C vale 4. Repara, ó, onde tem B menos C, eu posso colocar 4. O A mais D ele não deu, mas é justamente o A mais D que ele quer saber. E aí, nesse caso, quem tem um pouco mais de facilidade já até sabe quem é a resposta. Pensa um pouco. 4 vezes quem que dá 12? 3. Ah, Ju, se eu não conseguisse pensar assim, você ia ter que passar o 4 dividindo. Ia ficar A mais D igual a 12 sobre 4. O que dá 12 sobre 4? Dá 3. Então, A mais D igual a 3. E está resolvido. Detalhe importante. Nós conseguimos descobrir quanto que vale o A, quanto que vale o B, quanto que vale o C e quanto que vale o D? Não. Nem temos informações suficientes para isso. Mas a questão não quer saber quanto que vale cada um deles. A questão só quer saber quanto que vale A mais D. E aí o nosso problema está resolvido. Trinômio do quadrado perfeito. Como é que funciona isso? Aqui é um tipo de fatoração que vai muito da sua observação. Você conseguir observar que se trata de uma coisa conhecida. Isso aqui a gente usa muito, só que a gente costuma usar isso pensando no produto notável. Eu acho que você deve se lembrar disso. Lembra aqui, ó. Quando você tem assim, A mais B ao quadrado. Como é que a gente desenvolve isso? Isso aqui é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. O que acontece é que quando a gente está fazendo esse caminho, a gente está desenvolvendo um produto notável. O que acontece é que às vezes a gente tem que fazer esse caminho de volta. E esse caminho de volta a gente chama de fatoração. Quando está com aquelas letras ali, eu até não acho muito complicado de você enxergar, não. O problema é quando aparecem outras coisas que acabam levando a nossa atenção. E aí muita gente não consegue enxergar que se trata de um trinômio do quadrado perfeito. Mas entende, isso que está aqui, observa que tem um sinal de mais aqui, tem um sinal de mais aqui. Quando você tem uma situação desse tipo, isso aqui se transforma em A mais B ao quadrado. Pode ser que seu trinômio do quadrado perfeito tenha um sinal de menos aqui, ó, não tem problema nenhum. Podia ser algo assim, ó, A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. A única diferença aqui é que tendo aquele menos ali, ao invés de ser A mais B ao quadrado, isso aqui vai ser A menos B ao quadrado. Tá, mas como é que a gente vai usar isso, né? Esse que é o grande detalhe. Tenta entender. Suponha que você, de repente, se depara com uma situação assim, ó. Isso aqui é um trinômio, repara, tem 3 termos. E mais do que isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito. Como é que você vai saber se é um trinômio do quadrado perfeito? Para ser, tem que ter o quadrado do primeiro, depois tem que ter 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e tem que ter também o quadrado do segundo. Para você saber se isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito, você vai fazer um teste simples, bem simples. Você vai olhar aqui e vai pensar assim, ó, esse que está aqui parece ser o quadrado de x. Então, é como se o nosso primeiro termo fosse x, ó, quadrado do primeiro. Esse que está aqui também me parece ser o quadrado de alguém. 9, a gente pode pensar que é o quadrado de quem? De 3. Agora, para de fato ser um trinômio do quadrado perfeito, aqui no meio tem que ter 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Confere, ó, x vezes 3 vezes 2.
x vezes 3 é 3x. 3x vezes 2 dá quanto? 6x. Ou seja, esse aqui é o nosso primeiro termo, esse aqui é o segundo. Como é que nós vamos fatorar isso? O primeiro termo é x, o segundo termo é 3. Isso aqui vai estar ao quadrado. Nos resta pensar agora se vai ser x mais 3 ou se vai ser x menos 3. Quem vai ditar isso é esse sinal aqui, ó. Repara que aqui está mais, então aqui também vai ser mais. Confere. Quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 6x. E o quadrado do segundo vai ser 9. Está resolvido o nosso problema. A princípio você pode olhar e pensar assim, eu achei meio estranho isso. Mas a gente vai treinar em outros casos para você ver que isso aqui não é tão complicado assim. Imagina que você eventualmente se depare com aquela expressão ali e precise fatorar. Você deve estar pensando assim, Ju, como assim preciso fatorar? Às vezes eu vou ter obrigação de fatorar? Sim. Às vezes você vai ser obrigado a fatorar. Eu vou mostrar um exemplo disso daqui a pouco. Mas dá uma olhada para aquela sequência que está ali. Primeira pergunta que eu me faria, será que aquilo ali tem algum fator comum? Não tem, ó. Aqui tem y, aqui não tem. Aqui tem 5, que aqui é 5 vezes 5, aqui tem 5, mas aqui não tem. Então, fatoração por fator comum não vai te ajudar muito ali. Aí você tem que pensar, aquilo ali se trata de um trinômio. Sempre que me deparo com um trinômio, a primeira coisa que eu penso é, ele pode ser um trinômio do quadrado perfeito. E se for, ótimo, porque vai ficar bem fácil. Agora, a gente tem que testar isso. Para ser um trinômio do quadrado perfeito, tem que ter o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e tem que ter o quadrado do segundo. Aí eu olho aqui e penso, esse primeiro termo aqui me parece ser o quadrado do primeiro. Então eu posso pensar que isso aqui é o quadrado de y. Esse segundo termo, esse terceiro termo aqui é o quadrado de 5. Só que só isso não é suficiente, você precisa conferir para ver se no meio tem 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E conferir isso é fácil, ó. Você pensa assim, ó, y vezes 5 vezes 2 dá o cara aqui do meio? Confere. Y vezes 5 dá 5y. 5y vezes 2 vai dar 10y. Então, de fato, aquilo ali é um trinômio do quadrado perfeito. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo vai ser y. O segundo termo vai ser 5 e vai estar ao quadrado. Agora você vai ter que pensar que sinal que vai ter aqui no meio. Quem é que vai dizer para nós o sinal que está aqui no meio? É o sinal desse termo ali. Como ali é menos 10y, aqui vai ser menos 5. Como é que ficaria? Ficaria quadrado do primeiro, y ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar menos 10y. E o quadrado do segundo vai ser 25. Está resolvido o nosso problema. Dá uma olhada naquele exemplo ali para eu te mostrar como é que é aquela situação em que eu disse que às vezes você vai ser obrigado a fatorar. Sei lá, imagina que você tem aquela fração ali e você precisa melhorar aquela fração. Você precisa simplificar aquilo ali. Do jeito que está ali, a gente não pode fazer nada. Bastante cuidado. Muita gente vai falar assim, eu vou cortar esse 4 com esse. Não pode. Eu vou cortar esse 2 com esse 4. Também não. Você não pode fazer isso porque está somando. A gente só pode simplificar quando é um produto. Então, a gente vai ter que mexer ali. Embaixo está bem fácil para mexer. Por que que embaixo está fácil? Porque embaixo a gente pode usar aquela ideia da fatoração por fator comum. Olha bem para esse termo e para esse. O que está comum naqueles dois termos? Quem está comum ali é o 2. Vou colocar o 2 em evidência. Confere. 2x dividido por 2 vai dar x. 4 dividido por 2 vai dar 2. Deixa desse jeito. Agora a gente vai tentar mexer ali no numerador. Como é que nós vamos fazer isso? Você vai pensar aqui para mim, ó. Esse que está aqui parece ser o quadrado de alguém. Ele é o quadrado de quem? De x. Esse termo aqui é o quadrado de 2. Só que não esquecem, antes de você garantir que se trata de um trinômio do quadrado perfeito, você tem que verificar se ele é. Confere. X vezes 2 vezes 2 vai dar o cara aqui do meio? Vai. Ju, como assim? Lembra, ó,
Aqui no meio tem que ter 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O primeiro é x, o segundo é 2. Aí observa, esse vezes 2 tem que dar o cara aqui do meio, e isso aconteceu. Então me parece que o primeiro termo ali é x e o segundo termo é 2. Como é que vai ficar a situação então, hein? O primeiro termo vai ser x, o segundo termo vai ser 2, aqui vai estar o quadrado. Não se esqueça que você vai ter que pensar qual é o sinal ali do meio. E quem vai definir quem é o sinal ali do meio é o sinal desse termo. Se aqui é mais, é porque aqui também vai ser mais. Olhando assim, você pode pensar, Ju, não ajudou muito. Ajudou, por quê? Quando a gente fala que tem x mais 2 ao quadrado, isso é x mais 2 vezes x mais 2. Não tinha necessidade de escrever assim, mas eu vou fazer isso. Aqui embaixo vai ser 2 vezes x mais 2. Aí, levando em consideração aquelas situações do domínio que a gente pensaria aqui, vamos pensar que o nosso x é diferente de menos 2. Ju, por que isso? Como eu disse, isso aqui é um tema para uma outra aula, mas é a ideia da condição de existência daquela fração. Se meu x for menos 2, o denominador zera e aí desaparece, não pode ser assim. Mas considerando aquilo, observa, x mais 2 cancela com x mais 2. O que vai sobrar disso tudo? Vai sobrar x mais 2 sobre 2. Ju, e agora? Tem como fazer alguma coisa? Não. Isso aqui é o máximo que a gente conseguiu fazer, mas a gente já deu uma melhorada na expressão. Então é muito importante que você aprenda a fatorar. Um conselho que eu te dou: sempre que você se deparar com um trinômio, pare e pense. Será que é um trinômio do quadrado perfeito? Se for, você não vai ter dificuldade nenhuma para resolver. É só você fatorar usando aquilo ali. Aí você deve estar pensando assim, Ju, mas como assim? Como que seria um trinômio e não seria do quadrado perfeito? Gente, é o que mais aparece, o que a gente mais tem são trinômios que não são do quadrado perfeito. Vamos dar uma olhada. Olha aquele exemplo que está ali. Aquilo ali é um trinômio, mas ele infelizmente não é um trinômio do quadrado perfeito. Como é que eu sei disso? Você faz o teste, ó. Você pensa assim, esse que está aqui é o quadrado de x. Esse que está aqui é o quadrado de 4. Até aí tudo bem. Agora observa, esse vezes 2 dá o cara ali do meio? Não, ó. X vezes 4 dá 4x. 4x vezes 2 dá 8x. O que tem ali no meio é 10x. Então aquilo ali não é um trinômio do quadrado perfeito. Tá, mas e aí, como é que a gente faz para fatorar? Existe um caso de fatoração para aquilo ali, e a gente vai falar dele depois. Mas não é um trinômio do quadrado perfeito. Então, com o que a gente aprendeu até agora, a gente não consegue fatorar aquilo ali. Mas aí toma bastante cuidado, porque às vezes a gente se deixa levar pela aparência da expressão e acha que uma coisa é trinômio do quadrado perfeito, quando não é. E o contrário também acontece. Às vezes a pessoa tem dificuldade de enxergar que se trata de um trinômio do quadrado perfeito. Como assim? Olha esse exemplo que eu vou passar aqui agora. Olha esse caso. Esse aqui, aparentemente você olha e fala assim, que isso, não tem nem ninguém ao quadrado aí, é lógico que isso aí não é um trinômio do quadrado perfeito. E é. Olha por que que é. Esse x aqui, a gente pode pensar que ele é o quadrado de raiz de x. Pensa aí, raiz de x ao quadrado, respeitando lá as condições de existência, vai dar x. Esse aqui é o quadrado de 1. Agora pensa comigo, esse vezes 2 dá o cara aqui do meio? Dá. Raiz de x vezes 1 é raiz de x, vezes 2 vai dar 2 raiz de x. Então isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito. Como é que a gente faria para fatorar isso? O primeiro termo é raiz de x, o segundo termo é 1, todo mundo ao quadrado. Que sinal que vai aparecer aqui no meio? O sinal que vai aparecer aqui no meio é esse, ó. Então aqui vai ser mais. Confere. Quadrado do primeiro, x. 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 2 raiz de x. E o quadrado do segundo é 1. Então, um conselho que eu acho válido aqui é o que eu falei. Se deparou com um trinômio e precisa fatorar, você vai testar se ele é ou se ele não é um trinômio do quadrado perfeito. Se for,
por mais complicado que pareça, você vai conseguir fatorar. Se não for, você vai ter que recorrer a uma outra técnica. E aí vai depender do caso. Aquele tipo que está ali a gente vai falar daqui a pouco. Mas a ideia é você testar. Se for um trinômio quadrado perfeito, você não vai ter dificuldade para fazer isso. Olha, agora um outro caso que aparece muito para nós. É quando você precisa fatorar uma diferença de quadrados. Aquilo ali é uma ideia parecida com a ideia do trinômio quadrado perfeito. O que nós vamos fazer ali é o contrário do que se faz no produto notável. Imagina aquela situação ali, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado. A gente pode pensar que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Como eu falei, isso vem de um produto notável. E o produto notável é esse, ó. A gente chama de produto da soma pela diferença de dois termos. Ou seja, a mais b que multiplica a menos b. Sempre que você tiver aquilo ali, desenvolvendo fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O que acontece é o de sempre. Às vezes, você vai ter isso e vai ter que desenvolver o produto notável. Às vezes, você vai ter o resultado e vai ter que voltar, no que a gente chama de fatoração. E esse caminho de volta que me preocupa, é importante que você saiba fazer. Primeira coisa, Ju, não entendi de onde que saiu esse a ao quadrado menos b ao quadrado. Porque a gente faz isso direto. Mas você pode desenvolver, ó. Imagina, a mais b que multiplica a menos b. Ó, esse vezes esse vai ficar a ao quadrado. Esse vezes esse, ó, mais vezes menos vai ficar menos ab. Esse vezes esse, mais ab. Depois esse vezes esse vai dar menos b ao quadrado. Repara que alguém desaparece aqui no meio do caminho, ó. Menos ab com mais ab desaparece. O que sobra disso tudo? Sobra o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só que a gente faz isso direto. Só que agora vamos pensar o contrário. Às vezes você vai ter uma diferença de quadrados e vai ter que fatorar. Essa diferença de quadrados vira a mais b que multiplica a menos b. Tenta entender. A gente sai de uma subtração e passa a ter um produto indicado. E esse produto indicado, em várias situações, ele vai ser mais vantajoso para nós. Vamos ver alguns exemplos aqui. Dá uma olhada naquele caso ali, x ao quadrado menos 4. Aquilo ali é uma diferença de quadrados. X ao quadrado é o quadrado de x. 4 é o quadrado de 2. Como é que a gente fatora isso aqui? Isso aqui vai ser x mais 2 vezes x menos 2. Observa, ó. Esse aqui é o quadrado de x. Esse aqui é o quadrado de 2. Vai ficar x mais 2 vezes x menos 2. Sei lá, imagina uma situação diferente. Suponha que você tenha algo assim, ó. 4x ao quadrado menos 25. Antes de sair fatorando, pensa um pouco, ó. Isso aqui é o quadrado de um termo, isso aqui é o quadrado de outro termo. Então, eu tenho, de fato, uma diferença de quadrados. Como é que a gente fatora isso? 4x ao quadrado é o quadrado de 2x. 25 é o quadrado de 5. Como é que a gente fatora usando isso? Eu coloco, vai ser 2x mais 5, que multiplica 2x menos 5. Confere, ó. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tem que tomar cuidado para enxergar isso até em situações mais complicadas, assim, ó. Muita gente não enxerga isso numa situação dessa, ó. X ao quadrado menos 1. Aquilo ali é uma diferença de quadrados. X ao quadrado é o quadrado de x. 1 é o quadrado de 1. Como é que a gente faria para fatorar isso? Isso aqui vai ser x mais 1, que multiplica x menos 1. Está resolvido o seu problema. E assim por diante. Em que tipo de situação você vai usar isso? Vou tentar te mostrar. Imagina aquela fração ali. Vamos supor que a fração existe, ou seja, o denominador dela não vai ser zero. E aí eu preciso simplificar aquela fração.
Do jeito que está ali, eu não posso cortar nada. Ah, eu vou cortar o 9 de cima com o de baixo. Não pode. Como é que a gente vai resolver isso? A gente vai tentar fatorar. E como é que a gente faz isso? Aqui em cima aparece uma diferença de quadrados. Aqui é o quadrado, esse aqui, ó, é o quadrado de x. Esse aqui é o quadrado de 3. Como é que a gente fatora uma diferença de quadrados? Aquilo ali vai ser x mais 3, que multiplica x menos 3. Confere, ó. A mais B que multiplica A menos B. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Agora a gente vai mexer aqui embaixo, ó. Aquilo ali é um trinômio. Aí a primeira coisa que eu peço que passe pela sua cabeça. Se é um trinômio, pode muito bem ser um trinômio do quadrado perfeito. Como é que a gente testa se ele é um trinômio do quadrado perfeito? Esse aqui é o quadrado de 3. Esse aqui é o quadrado de x. X vezes 3 vezes 2 dá o cara ali do meio? Dá, ó. X vezes 3 é 3x. 3x vezes 2 dá 6x. Como é que vai ficar isso? Vai ficar x mais 3 ao quadrado. Vou escrever assim de uma vez, ó, para já ficar fácil da gente cortar. Pode colocar direto quem quiser, tá? Mas eu vou colocar x mais 3 vezes x mais 3. Agora observe. Supondo que o denominador não zera, ou seja, quem que é o valor de x que conseguiria zerar esse denominador? Quem é que zera isso aqui? Seria o menos 3. Então vamos pensar que o nosso x é diferente de menos 3. Como eu já disse, isso aqui é um tema para uma outra aula, tá? Mas imaginando que não vai zerar aquilo ali. Esse x mais 3 eu vou cancelar com x mais 3. O que vai sobrar disso tudo? Vai sobrar x menos 3 sobre x mais 3. E aí está resolvido o nosso problema. Repara, não dá para fazer mais nada, não dá para cortar o x, não dá para cortar o 3, aquilo ali é o máximo que a gente pode fazer. Vamos ver aqui esse caso agora, trinômio do segundo grau. É o último caso que a gente vai falar, até existem mais casos, tem soma de cubos, diferença de cubos, mas são casos muito particulares e muito raros de aparecerem. Então eu vou falar dos que mais aparecem. E aí o último seria esse, trinômio do segundo grau. Imagina essa situação, você tem lá ax ao quadrado mais bx mais c. E eu preciso fatorar aquilo ali. Pode acontecer de ser um trinômio do quadrado perfeito? Pode. A gente já sabe testar isso. Você testa. Se for um trinômio do quadrado perfeito, ótimo, vai ser fácil. Se não for, você pode usar essa estratégia que eu vou te mostrar aqui, que é uma estratégia simples. Todo trinômio do segundo grau você pode fatorar assim, ó. A que multiplica x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Então, a forma fatorada dele é aquela ali, ó. A que multiplica x menos x' vezes x menos x duas linhas. Olhem, o que seria esse x' e esse x duas linhas aqui? São as raízes da nossa equação. Ah, Ju, como assim? Não entendi nada. Vamos voltar num exemplo aqui. Imagina que você tivesse isso. Aquele trinômio não é um trinômio do quadrado perfeito. Lembra, ó, o quadrado desse, esse aqui é o quadrado de x, esse aqui é o quadrado de 4, x vezes 4 vezes 2 não dá 10, então aquilo ali não é um trinômio do quadrado perfeito. Tá, mas e aí? Apesar de não ser um trinômio do quadrado perfeito, é um trinômio do segundo grau, e a gente pode fatorar usando as raízes. Para quem não se lembra aí, quando você quer descobrir raiz, você tem que pegar a expressão, no caso, ó, x ao quadrado, menos 10x mais 16 igualar a zero. Quando você iguala a zero, você descobre quem são as raízes. Você passa a ter uma equação do segundo grau. Para resolver a equação do segundo grau, você pode usar vários recursos. Você pode fazer pelo jeito tradicional, usando a fórmula de Bhaskara, calculando delta. Se você tiver mais facilidade, você pode fazer com soma e produto, vai ficar a seu critério. Mas o importante é você encontrar quem são as raízes dessa equação. Como é que a gente faz isso? Eu vou pelo jeito tradicional, que ele é mais democrático. Vou achar aqui o delta. Lembra aí? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que o a é quem acompanha o termo que está ao quadrado, o b é quem acompanha o termo que está elevado a 1 e o c é quem está sozinho. Então, o que seria o nosso delta? B ao quadrado, então seria menos 10 ao quadrado,
menos 4 vezes, aqui quando não tem nada é porque tem 1, 4 vezes 1 vezes 16. Então, delta vai ser igual a 100 menos 4 vezes 16 vai dar 64. Então, delta igual a 36. Achou o delta? Agora você vai descobrir quem são as raízes. Como é que nós vamos fazer isso? Lembra aí da fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2a. Então, o que vai ser o x? Menos b. Cuidado, gente, que o b aqui é menos 10, vai ficar menos 10. Vai dar 10, mais ou menos a raiz do delta. Quanto que é raiz quadrada de 36? É 6. Dividido por 2a. Como a é 1, vai ficar dividido por 2. Daqui sairão duas raízes, x' e x duas linhas. Confere. Você tem que fazer um caminho somando a raiz do delta e tem que fazer um caminho subtraindo a raiz do delta. 10 mais 6 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 10 menos 6 dá 4. Dividido por 2 dá 2. Então, quem são as raízes dessa equação? 8 e 2. Você vem aqui e substitui. O que vai ser isso aqui fatorado? Vai ser o a, que no caso é 1, que multiplica x menos a primeira raiz. Lembrando que a ordem tanto faz. Então, vou colocar x menos 8. Vezes x menos a segunda raiz. Quem que é a segunda raiz? 2. Toma bastante cuidado com uma eventual regra de sinais que você tenha que fazer aqui. E aí está resolvido. Ó, esse 1 aqui não faz muita diferença. Vai ficar x menos 8 vezes x menos 2. Então, esses são os 5 principais tipos de fatoração que podem aparecer. Eu espero que você tenha entendido e que de agora em diante, se isso aparecer, você consiga resolver sem muito trabalho. Um abraço e até o nosso próximo encontro.